No Brasil, João Cristofolini. Em Dubai, Gustavo Carriconde. Eles leem os mais importantes livros e debatem suas principais ideias. Fique ligado nas dicas dos maiores nomes da literatura de negócios e como você pode aplicá-las na sua vida como empreendedor. Está começando agora mais um episódio do Resumo Cast, livros para empreendedores. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Resumo Cast. Aqui quem fala é João Cristofolini. E estamos começando hoje o nosso episódio número 50 do Resumo Cast. São 50 semanas consecutivas compartilhando com você livros para empreendedores. São mais de 1.500 minutos de conteúdo, mais de 25 horas ou mais de um dia inteiro para você absorver conteúdo dos principais livros de negócios e empreendedorismo de forma totalmente gratuita. E neste episódio número 50, episódio comemorativo, mais uma importante marca que nós chegamos aqui no Resumo Cast, nós vamos falar sobre mais uma biografia de empreendedor de sucesso. Eu, como já comentei, adoro estudar e ler sobre biografias de pessoas de sucesso através de histórias de pessoas que fizeram acontecer, que de fato nós aprendemos na prática, nós nos inspiramos e nós de fato nos referenciamos a quem já fez alguma coisa de grandioso nesse mundo. E o livro dessa semana é o livro Abílio, Determinado, Ambicioso, Polêmico. Vamos conhecer a trajetória de Abílio Diniz, o empresário brasileiro mais importante do varejo global. E nós vamos ver neste livro e neste episódio várias brigas que Abílio teve com parentes, com sócios, crises que ele enfrentou no país, no setor, no seu negócio e como tudo isso só levou a tornar sua empresa cada vez mais competitiva e diferenciada. Ele fez isso com o Grupo Pão de Açúcar, fez com a BR Food e agora está fazendo também com o Carrefour. É por isso que ele é um homem determinado, ambicioso e polêmico, que nós vamos estudar mais a fundo neste episódio número 50 do Resumo Cast com mais um livro para empreendedor. Olá, eu sou o Gustavo Carriconde, seja bem-vindo ao Resumo Cast, episódio 50. Como o João falou aí, um marco na história do nosso podcast. Vamos nos aproximando de um ano de Resumo Cast. Nessa caminhada, então, já recebemos milhares de agradecimentos, pessoas, empreendedores interessados e comprometidos com seu desenvolvimento, que acompanham o nosso conteúdo, que se identificam com o nosso propósito. E por isso, em 2017, teremos muitos conteúdos inéditos e muitas novidades para você que acredita que é o responsável pela criação do seu futuro e está focado, determinado e não vai delegar a ninguém a tarefa de transformar a sua vida. E agora vamos iniciar o livro de Cristiane Correia, Abílio, Determinado, Ambicioso, Polêmico. Este livro revela os bastidores do processo de saída do empresário Abílio Diniz do Pão de Açúcar, conta em detalhes a disputa familiar pelo controle da companhia e as histórias de pioneirismo protagonizadas pelo Abílio no varejo brasileiro. É o retrato apurado de um homem movido por suas paixões, mesmo que elas lhe criem inimigos ao longo do caminho. O prefácio do livro já dá uma ideia de quem é Abílio Diniz. Um homem que nasceu sem nenhum superpoder, exatamente igual ao Homem de Ferro, que construiu tudo o que ele se tornou. Aprendeu errando, fracassando e se reerguendo cada vez mais forte e melhor do que antes. O pai de Abílio, Valentim dos Santos Diniz, abriu um pequeno empreendimento em São Paulo em 1948. O nome do negócio,
Doceria Pão de Açúcar. Abílio já havia nascido um ano antes, cresceu em um ambiente empreendedor e durante a sua infância teve que aprender artes marciais para se defender das surras que levava dos colegas maiores. À medida que o Pão de Açúcar ia crescendo, Abílio se envolvia cada vez mais e aprendia tudo sobre o negócio. Mas ele não tinha planos de seguir no comando da rede de docerias do pai. O Brasil ingressava em uma era de grande crescimento econômico no final da década de 50 e Abílio recém se formara em administração de empresas na Fundação Getúlio Vargas. Ele queria mesmo era perseguir uma carreira como executivo fora do Brasil. Mas algo estava para acontecer que mudaria os seus planos. Depois de visitar com o pai uma loja do Pegue e Pague, que introduzia o conceito de varejo, extremamente inovador para a época, onde as pessoas pegavam seus próprios produtos e levavam até o caixa para pagar, os Diniz resolveram se iniciar em um modelo de negócios novo, os supermercados. Agora o Pão de Açúcar já era uma grande rede de lojas, e o filho mais velho dos seus santos, Abílio, muito ativo e liderando a expansão dos negócios, viajava o mundo inteiro à procura de ideias para trazer para o Brasil. Foi então que visitou na França um mega supermercado, recém-inaugurado em 1963, com 2.500 metros quadrados, 12 caixas e estacionamento para 400 carros, chamado Carrefour. Alguns anos depois, o Pão de Açúcar inaugurou o seu primeiro hipermercado, com a bandeira Jumbo, em São Paulo. Essa seria uma prática comum nos negócios para Abílio, copiar conceitos que estavam funcionando. Para isso, ele se mantinha sempre em contato com tudo aquilo que dizia respeito às suas atividades. Se tornou um expert em varejo e logística, não só no Brasil, mas sabia tudo o que acontecia no mundo. Fique agora com o seu Valentim Diniz, falando do negócio que ele começou. Na Brigadeiro mesmo, a 200 metros da esquina, eu comprei 2 casas velhas, fiz um prédio de apartamentos que deu 14 apartamentos, certo? E embaixo eu já estava imaginando o laboratório para a doceira. Então, Pão de Açúcar começou como doceira Pão de Açúcar, certo? Embaixo de um prédio de apartamentos. Saiu exatamente aquilo que eu imaginava, certo? O laboratório bem preparado e depois uma loja na frente para os clientes. As outras 2 doceiras, uma foi na Praça Clóvis, tornou-se muito conhecida, era um terreno de esquina, e uma outra ao lado da Praça da Sé, numa daquelas travessas ali do lado. O cliente gosta disso, porque vem na loja e vê aquela marca lá, Pão de Açúcar, então o cliente passa a ter mais confiança naquele produto, marca própria. Tenho orgulho sempre, por isso eu digo, eu sou o fundador do Pão de Açúcar, todos os dias, eu chego aqui às 8 horas, um pouquinho antes, às vezes 2h30, às vezes 3 horas, sai, visita mais 2 lojas, uma ou duas. Gustavo, como de costume aqui no Resumo Cast, quando nós tratamos de livros, de biografias de pessoas de sucesso, vamos destacar dessa primeira história do Abílio Diniz alguns pontos importantes, alguns ensinamentos, alguns insights, inclusive alguns pontos incomuns com outras histórias e biografias que nós já vimos, inclusive, aqui no Resumo Cast. Começando pelo fato que você comentou, que o Abílio nasceu sem nenhum superpoder. Isso, aliás, é uma característica de todos os empreendedores de sucesso. Apesar de nós ainda termos essa imagem equivocada que a mídia nos mostra de pessoas superpoderosas, de pessoas com poderes especiais, com QI especial, a gente já viu diversas histórias que mostraram e comprovaram que, de fato, nenhum grande empreendedor, nenhuma grande personalidade ou pessoa de sucesso nasceu com algum poder especial. Muitas vezes, nasceram em condições totalmente adversas, com dificuldades, como foi o caso do Abílio,
que passou aí por grandes dificuldades na sua infância, dentro do seu colégio, do seu círculo de amizade, né, sofrendo o que hoje seria chamado de bullying pelos seus amigos, e teve que enfrentar na pele a dor da rejeição, a dor de superar, de certa forma, uma primeira dificuldade na sua infância. Isso nós já vimos em várias outras histórias de empreendedores de sucesso, que foi isso, inclusive, essas dificuldades durante a infância, essas dificuldades durante o seu amadurecimento, que fizeram ele errar, que fizeram ele aprender na prática, aprender fazendo e se tornar o que hoje é um grande empresário, o que hoje é um grande empreendedor, mas no começo da sua história não tinha nenhum poder especial. Isso foi se desenvolvendo durante todo o caminho e todo o percurso. Outro ponto importante que vale nós reforçarmos: apesar do Abílio já nascer em uma família empreendedora, onde o seu pai já tinha uma padaria e uma doceria, ele claramente mostra o seu espírito ambicioso, seu espírito empreendedor, e não estar acomodado, assim como muitas outras pessoas, talvez no seu lugar, poderiam estar acomodado com uma empresa relativamente, talvez bem sucedida, uma doceria, onde tinha certa comodidade financeira dentro da sua família, mas o espírito ambicioso, empreendedor, inovador, que está dentro de muitas pessoas, falou mais alto e fez com que ele quisesse construir alguma coisa ainda maior e não se acomodar nessa situação. Não por acaso que ele não tinha nem interesse de seguir nos negócios familiares, ele já queria ir para uma grande empresa, ele já queria buscar sonhos maiores, até que eles de fato fizeram da empresa familiar uma grande empresa global. As pessoas sabem um bocado da minha vida. Meu pai tinha uma doceira, eu até trabalhava com ele quando estava fazendo a faculdade, a GV, e não era uma coisa que realmente me motivava, não tinha emprego naquele tempo, estou falando aí do final da década de 50, início dos anos 60. Eu estava preparado para ir embora para os Estados Unidos, que eu tinha feito a GV, tinha convivido com os professores americanos, eu fui segunda turma da Escola de Administração de Empresas, e estava encantado e ia para lá, ia estudar, fazer carreira acadêmica, e enfim, quando meu pai teve a ideia de abrir um supermercado, não sabia o que era aquilo, fui olhar, fui entender, falei, puxa, aqui tem um business, aqui tem um negócio. Outro ponto muito importante, nós já falamos aqui em outros episódios do Resumo Cast, e é interessante nós fazermos esses links com outros episódios e com outros livros, porque nós vamos entendendo que as características, os comportamentos e as habilidades de livros diferentes, de empreendedores diferentes, elas acabam muitas vezes sendo muito parecidas, sendo as mesmas, ou tendo uma relação muito direta, o que fica ainda mais fácil para nós e para vocês aprenderem cada uma dessas habilidades e colocarmos em prática na nossa vida. O ponto que eu me refiro é a atitude de sempre buscar inovação, novidade em outros lugares. O Abílio tinha, desde muito cedo, o hábito de buscar fora do Brasil, de viajar para buscar tendências, para ver o que estava acontecendo, de não se acomodar no seu modelo de negócio, não se acomodar na sua cidade, na sua terra, no seu pedacinho, e olhar globalmente, olhar tendências, olhar outras coisas que estavam acontecendo pelo mundo e principalmente não ter medo de copiar. Nós já falamos sobre isso também, que nada se cria, tudo se copia ou se combina, e a inovação vem, de certa forma, de alguma cópia melhorada ou implementada, e foi justamente isso que o Abílio fez também. Olhando o que já existia, como a loja Pegue Pague, ou como o próprio Carrefour, que ele foi conhecer fora do Brasil, e foi copiar as melhores práticas, foi copiar as tendências que já estavam sendo seguidas, e trouxe isso para o Brasil. E com isso, nesse processo contínuo de nunca se acomodar, sempre buscar mais conhecimento, sempre buscar o que estava acontecendo no mundo sobre o seu negócio, ele naturalmente se tornou um expert no varejo, em logística, e por isso, como a própria capa do livro hoje diz, um dos empresários
mais importantes do varejo global. Mas é importante nós reforçarmos isso. Apesar de vir de uma família empreendedora, ele não veio de uma família que tinha uma grande relevância no varejo brasileiro. Ele não veio com conhecimento ou poderes especiais sobre o varejo brasileiro. Ele teve a atitude e a iniciativa de buscar sempre mais, de buscar cada vez mais conhecimento, de errar, de colocar a mão na massa, de praticar, de tentar, até que depois de muitos anos e muitas tentativas e muitos erros, se tornar o que hoje é considerado o empresário brasileiro mais importante do varejo global. Os adjetivos determinado, ambicioso e polêmico descrevem com precisão os demais capítulos da história de Abílio. Envolvido em episódios de remarcação de preços na década de 80 e diversas brigas familiares que comprometeram os negócios, o Grupo Pão de Açúcar cresceu sob o comando de Abílio, mas enfrentava um período muito difícil, superinchado, ineficiente e prestes a falir caso providências drásticas não fossem tomadas. Em 1999, o Pão de Açúcar, em busca de capital e um sócio que proporcionasse acesso ao mercado internacional, vendeu 24,5% da sua participação para a rede varejista francesa Casino. O Pão de Açúcar retomava a rota do crescimento e, em 2005, vendeu um pouco mais do seu patrimônio para o grupo Casino, e Abílio assinou contratos que passavam o controle acionário do grupo para os franceses em 2012. O crescimento da empresa superou, no entanto, diversas expectativas e o seu valor passou de 6,4 para 20,5 bilhões de reais. Agora estamos em 2012, no momento em que o contrato deve ser cumprido e o controle transferido para os franceses. Iniciava-se a maior disputa acionária já vista no Brasil entre Abílio Diniz e seu sócio francês Jean-Charles Nauri, que custou 500 milhões de reais e terminou com a saída de Abílio do Grupo Pão de Açúcar. As versões para os fatos são extremamente contraditórias, mas segundo o autor do livro, Cristiane Correia, o grande motivo da briga foi a tentativa de Abílio Diniz de tentar uma fusão com o Grupo Carrefour para evitar a transferência do controle para os franceses. E isso foi interpretado como um rompimento de contrato assinado. Os presidentes do BNDES e do Grupo Casino se reuniram agora à noite para discutir a fusão do Grupo Pão de Açúcar com o Carrefour. A repórter Tatiana Nascimento acompanhou. Boa noite, Tatiana. Boa noite, Fátima. Essa reunião aqui no BNDES durou cerca de 1 hora, mas o resultado desse encontro não foi divulgado. O grupo francês Casino é sócio do Pão de Açúcar e logo depois do anúncio da fusão, afirmou que essa proposta tinha sido feita em segredo e de forma ilegal. O Carrefour é o principal concorrente do Casino na França. Essa nova empresa, que seria criada aqui no Brasil com a fusão do Carrefour e do Pão de Açúcar, teria entre os sócios o BNDES. A previsão é que o banco entre com 3 bilhões e 900 milhões de reais nessa negociação. Se a fusão for aprovada, o novo Pão de Açúcar deverá controlar 1/3 do mercado de venda de alimentos aqui no país. Hoje o Carrefour emitiu um comunicado aprovando a parceria. Já o Casino, que em contrato assinado em 2005, deveria assumir o controle do Pão de Açúcar em 2012, entrou com um segundo pedido de arbitragem junto à Câmara Internacional de Comércio contra a família Diniz, sócia do Pão de Açúcar, para que sejam cumpridos os acordos firmados anteriormente. Na semana passada, o BNDES comunicou que o empréstimo depende de um acerto, de um entendimento entre os sócios do Pão de Açúcar e do Casino. Bonner. Obrigado, Tatiana. Mas não foi o fim para Abílio, que já estava perto dos seus 80 anos. Muito pelo contrário. Casado com Geise, que tem 30 anos de diferença, e com 2 filhos pequenos, o Homem de Ferro se reinventou e partiu para novos empreendimentos.
Tornou-se sócio da BRF, empresa de alimentos que nasceu da fusão da Sadia com a Perdigão, e sócio e investidor no Grupo Carrefour. A aposentadoria, no sentido da palavra que conhecemos, não está nos planos de Abílio. O grande prazer dele é empreender, e isso o deixa mais forte e lhe dá mais energia. Um bilionário que, assim como diversos outros exemplos que conhecemos, não dá a mínima para aquele sonho de lugar seguro, de casinha na praia e chapéu de palha. Pessoas que impactam o mundo, fazem coisas grandes e mudam a história. São viciadas e se alimentam do empreendedorismo. E é dessa forma que aproveitam a sua vida. Abílio passou por diversos problemas diferentes durante a sua trajetória e a sua vida. De baixinho, gordinho, impopular na infância, com problemas dentro da sala de aula da escola, a problemas familiares, sendo uma empresa familiar, tiveram e ainda tem muitos problemas entre os irmãos, principalmente da família. Até hoje o relacionamento deles é bastante distante, e a história do Grupo Pão de Açúcar é recheada aí de conflitos entre a família, entre o pai, entre os irmãos, que foram sempre um entrave também na própria gestão da empresa. Abílio passou por um problema muito sério e grave de um sequestro, o que abalou logicamente emocionalmente o Abílio e toda a família. Passou por uma grande quase falência da sua empresa, um momento de muita dificuldade na sua empresa, inclusive pegando aí momentos da economia, de inflação, que afetavam drasticamente o varejo. Tentaram inclusive vender a empresa para sobreviver nessa época, mas não tiveram sucesso. E Abílio precisou então estipular um lema que virou inclusive uma ordem dentro da empresa, que era cortar, concentrar e simplificar ao máximo. Eles começaram nessa época de dificuldade a diminuir o número de funcionários, a diminuir o número de lojas, a vender vários ativos, buscaram empréstimos, cortaram fornecedores e até impostos. Quem é empresário, quem é empreendedor ou quem pretende ser empresário, com certeza vai passar por alguns momentos de dificuldades aí muito parecidos com isso. Até que, a partir de 91, que os resultados do Pão de Açúcar voltaram a melhorar e eles começaram a aparecer de novo, começaram a ter lucro, e em 95 fizeram então a abertura de capital na Bolsa de Valores. Capitalizaram bastante a empresa, a companhia, começaram a fazer várias aquisições, comprando outras redes, outras bandeiras, e depois de 97 tiveram que buscar mais capital fora do Brasil, onde aí começaria toda essa grande história polêmica do problema que ele teve aí com esse novo sócio que entrou dentro da empresa, do cassino, e que acabou se tornando aí sócio majoritário da empresa, onde ele perdeu o controle da empresa criada por ele, começada por seu pai, e aí começa mais um grande capítulo de dificuldade e de problema que o Abílio viveu na sua trajetória e na sua vida. É fascinante estudar as histórias e a maneira de pensar de seres humanos diferenciados como Abílio Diniz. Por mais que pareçam super-heróis, todos apresentam características e habilidades humanas que podem ser aprendidas e aperfeiçoadas por qualquer pessoa, incluindo você que nos acompanha e se interessa pelo nosso conteúdo. Você possui a responsabilidade de decidir como vai encarar aquilo que acontece na sua vida e como será cada dia do seu futuro. A proatividade de pessoas como Abílio parece livrá-lo do ciclo da vitimização, onde as pessoas culpam tudo e todos por tudo aquilo que lhes acontece na vida.
Estudamos as grandes mentes e os padrões de pensamento dessas pessoas para identificar o que existe em comum nos cases de sucesso e abreviar muitos anos de aprendizado. Um ensinamento que parece estar presente em todos é: assuma a responsabilidade sobre aquilo que você vai aprender e praticar. Seja consciente na construção dos seus hábitos e escolha proativamente qual será o seu caminho na vida. Gustavo, vamos tentar trazer aqui mais algumas lições práticas dessa história do Abílio para a realidade aí de quem nos ouve. Um ponto que me chamou a atenção, e a autora inclusive reforça no livro, a Cristiane Correia, é referente ao estilo de gestão e liderança do Abílio. Ela inclusive compara o estilo dele com outros grandes empreendedores, como o Jeff Bezos da Amazon, que também tem um estilo muito parecido com o dele, que é um estilo muitas vezes bastante direto ao ponto, um estilo bastante rígido, bastante exigente e até muitas vezes encarado como grosseiro. É um comportamento que a gente acaba vendo, não sei se por coincidência ou não, mas muitos empreendedores de sucesso que acabam tendo esse comportamento de certa rigidez, né? de certa cobrança nesse sentido, e muito focado em resultado, muito focado em métrica. É um estilo de liderança que está presente aí em grande parte dos empreendedores de sucesso. Outras dicas aí, outras lições que nós podemos tirar. A revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, inclusive fez uma reportagem tratando aí de 7 lições que o livro do Abílio pode trazer para o seu sucesso e para o seu negócio. São elas: começar pela motivação certa. Claramente a gente vê que um exemplo como o Abílio, um cara que já chegou aos seus 80 anos de idade, um bilionário, com o patrimônio que ele tem, com todas as dificuldades e problemas que ele já passou, ele não teria nenhum motivo de aos 80 anos de idade continuar ainda buscando mais desafios, continuar ainda empreendendo. Tanto é que ele sempre diz que o melhor ainda está por vir. É um cara que tem uma mentalidade extremamente jovem, um cara, como o Gustavo comentou, que não cogita na sua cabeça a palavra aposentadoria ou parar de trabalhar. Um cara que está sempre buscando novos desafios, novos empreendimentos, novos projetos, porque certamente ele, assim como vários outros empreendedores de sucesso, não estão fazendo isso por causa do dinheiro. Se não gostassem desse desafio, desses problemas, dessas dificuldades, dessa adrenalina que é empreender, certamente não estariam fazendo isso de novo, estariam aí aposentados na frente da praia, simplesmente curtindo e aproveitando toda a fortuna que acumularam durante a sua vida. Outra lição importante que nós já falamos: copiar as melhores práticas. O Abílio é um exemplo claro disso. Nada se cria, tudo se copia, se combina. Ele tinha e tem inclusive a tranquilidade de dizer isso de fato, que ele copiava as coisas porque ele sabe que esse é uma atitude de gestão que a gente deve incorporar, de copiar as melhores práticas. Uma lição importante também, né, ter o cuidado ao misturar negócios com família. A gente vê nessa história vários problemas familiares que, apesar de ser um bilionário, ele ainda continua com problemas familiares com seus irmãos. Então é uma coisa que cada um tem que pesar, né, até onde o sucesso, a prosperidade, ela vale mais do que relacionamentos. Um cuidado muito forte, principalmente quando você for fazer negócios em família. Há uma probabilidade muito grande de acontecer algum tipo de problema nesse sentido. Por isso é importante estarem alinhados, estarem em acordo, terem inclusive acordos formais nesse sentido, para evitar que problemas na empresa, que certamente vão acontecer, reflitam dentro da família, nos relacionamentos da família. O lema dele também serve para todos nós: corte, concentre e simplifique. Já falamos isso no livro Dobre Seus Lucros, com a necessidade de sempre buscar cortar custos, reduzir custos, simplificar, se concentrar naquilo que realmente é importante. Cercar-se de gente boa. A Abílio é um grande exemplo disso. Ele sempre buscou grandes líderes, grandes executivos para estarem junto com ele. Ele sabe, logicamente, que como grande empreendedor ele tem que estar cercado de gente boa. Ele sabe que ele tem que gastar muita sola de sapato, né? O Abílio não é um cara
que tinha vergonha de ir a campo, de ir a um mercado concorrente, de copiar as práticas. É um cara que aos 80 anos de idade já mostra por si só que está aí na ativa, que está na correria, um cara que está disposto a pagar o preço por isso. E por último, seja disciplinado e pense no longo prazo. A disciplina talvez é uma das maiores habilidades de um empreendedor. O Abílio, inclusive, tem uma outra característica muito relacionada com isso, que e foi durante muito tempo e ainda é, a prática de muitas atividades físicas, de muitos esportes. Ele sempre foi um cara atleta, participou de vários esportes diferentes e ele traz muitas vezes o exemplo da disciplina que ele tem numa vida saudável, em prática de esportes, para dentro dos negócios também. Por isso que essa combinação de esporte, atividade física com negócio, ela tem muita relação com a disciplina e certamente pensar a longo prazo, que nenhuma história. A história de Abílio é um grande exemplo disso, né? Com 80 anos de idade, uma história que levou algumas décadas para ser construída, para ele se tornar o que ele é hoje. Não foi do dia para a noite, não foi em 7 semanas, não foi com fórmula de sucesso, foi com muito suor, com muita dificuldade, com muitos erros, com muitos aprendizados e, logicamente, num processo de bastante tempo, num processo de longo prazo. E o Resumo Cast vai ficando por aqui hoje. Muito obrigado por nos acompanhar nesse episódio, então, hoje de número 50. E lembrando que você pode se cadastrar para receber automaticamente os episódios do Resumo Cast toda segunda-feira de manhã, diretamente no seu celular ou no seu tablet ou no seu computador. Tudo isso através de um aplicativo de podcast que você instala no seu dispositivo. É 100% gratuito. E na nossa página existe um link explicando exatamente como fazer. Então acesse resumocast.com.br e cadastre-se para receber os episódios do Resumo Cast toda a segunda-feira, gratuitamente. Inclusive com o aplicativo de podcast você pode escutar os episódios sem estar conectado com a internet, pois eles serão baixados no seu celular ou no seu computador. Agora eu me despeço aqui de Dubai, tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio.